Boa Tudo noite, bem. Laura. Tudo bem? E aí, Guilherme? Beleza, amores? Tudo de boinha? Calorzão, todo Beleza. mundo derretendo, né? Tá calor aqui. Calor e pernilongo. Calor e pernilongo, Guilherme. Acabei de botar um ventilador aqui no meu pé, porque eles não param. Calor e pernilongo, tá punk. Eu já tô igual um menino pequeno, toda picada. Loucura. Mas vamos que vamos, não é? Vamos firme aqui no rolê. Amores, vamos lá. Seguinte, na aula passada, eu fui discutindo com vocês as questões do simulado Enem que nós fizemos, passei gabarito, e a gente foi discutindo as questões. Eu queria saber como é que vocês estão em relação a isso, se está de boa, se quer que volta, se ainda tem dúvida do simulado, porque tirar essas dúvidas de prova é muito importante, fazer os simulados é importante. Me fala como é que está nisso. Tá de boa? Ó, silêncio eu entendo que tá de boa, hein? Então tá, então estamos de boa. Amores, não fica guardando dúvida para vocês, não. Eu vi que teve gente no grupo que falou que achou que foi mal, não sei o quê. Fala comigo, tá bem? Para a gente ir corrigindo isso, e é normal para que a gente não tome susto lá na frente. Então, é legal fazer prova, ter dúvida, a gente vai conversando sobre isso, porque isso vai fazer toda a diferença para vocês. Beleza? Bom, se estamos de boa, eu vou começar a matéria nova com vocês. Nós vamos entrar em Idade Moderna. Vamos embora que a gente já está um pouquinho atrasado no conteúdo, para variar. Eu tenho esse problema. Deixa eu colocar aqui. Agora, vai lá. Isso, Idade Moderna. Vamos lá, nós vamos entrar na Idade Moderna. É um período da história que não é muito cobrado no Enem, então costuma ser um pouco mais rápido, mais tranquilo, a gente passar pela Idade Moderna e depois a gente concentrar mais tempo, mais energia na Idade Contemporânea, que costuma cair mais. Beleza? Então, chegou aí para vocês, né? Minha tela de Idade Moderna. O que historicamente corresponde a esse período da Idade Moderna? Olha aí, linha do tempo clássica para a gente saber se localizar, ok? O que a gente já estudou esse ano? A gente estudou a Idade Antiga, as duas principais civilizações que caem no Enem, que é Grécia e Roma. Muito raramente cai alguma coisa sobre Egito ou Mesopotâmia, mas é muito raro, muito raro. Por isso que a gente faz a opção de ir direto para Grécia e Roma, que é o que cai muito. Idade Média, a gente fechou, também é recorrente, cai, costuma cair 2, 3 questões de Idade Média, isso é muita coisa, beleza? Considerando que a gente tem aí, em média, 17 questões de história, 3 questões de Idade Média é muita coisa, 3 de Antiga é muita coisa, e aí isso vai fazendo diferença para vocês. Idade Moderna cai menos, normalmente. Então, por exemplo, alguns conteúdos de Idade Moderna é raríssimo de cair, a gente vai passar mais rápido, mas, por exemplo, Renascimento caiu ano passado, nunca tinha caído, caiu ano passado no Enem. Então, a gente vai ter uma visão geral, ok? De Idade Moderna, e Idade Contemporânea a gente vai focar, porque é o conteúdo que mais cai, assim, a Idade Contemporânea. Beleza? Então, vem comigo. O que a gente tem de importante sobre Idade Moderna? Primeiro, formação de países europeus como que se dá ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Aí a gente tem a formação de países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, e a ideia da formação do Estado, ok? A gente vai entender hoje, nós vamos começar falando sobre isso, entender o que é Estado, quando é que o Estado vai se constituindo e por quê, ok? Igual a gente fala que o Estado brasileiro, conjunto de instituições que compõem o Estado. Então, nós vamos entender esse rolê hoje. 2 conteúdos que caem pouco. Reforma religiosa, que é quando surgem religiões cristãs
protestantes e quebram o monopólio da Igreja Católica, que a Igreja Católica até então tinha na Europa. A Europa, em regra, era católica, cristã católica. Tem várias igrejas cristãs, tem cristã ortodoxa, cristã católica, cristãs protestantes, presbiteriana, batista, e aí surge um monte de igreja protestante. Então, aqui no século XVI é quando esse movimento tem início. Isso muito raro de cair no Enem, então eu vou passar muito rápido sobre isso. Renascimento, que é um movimento cultural, científico, de valorização da arte, da razão, também é raro de cair. Ano passado caiu, foi uma exceção. E um conteúdo que cai mais de Idade Moderna é o processo justamente das grandes navegações e o processo de colonização da América, ok? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a colonização, principalmente do Brasil, que é o que cai mais, aí vocês já viram isso com o Rafa, beleza? Então, o nosso rolê é entender esse contexto da Idade Moderna, que vai do século XV ao século XVII, mentira, ao século XVIII. A Revolução, a Idade Moderna acaba com a Revolução Francesa, ela vai até o século XVIII, e aí esse é o principal contexto que a gente tem e eventos históricos da Idade Moderna. De boa? Então vão comigo, hein? Vamos lá. Aqui eu fiz uma outra linha do tempo, só que eu estou destacando para vocês alguns personagens históricos mais importantes. Então, o que eu tenho, que eu acho que talvez seja o grande símbolo da Idade Moderna, é Leonardo da Vinci, que é um artista que todo mundo conhece pela obra dele, Mona Lisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, Leonardo da Vinci ele era um gênio da ciência, era um cara que investigava sobre diversas áreas do conhecimento, de produção de tecnologia. Então, o cara inventor, ele era realmente um grande gênio e que atuava em várias áreas, não só como artista, mas como cientista também, inventor. Então, ele é um símbolo dessa modernidade, da ideia de modernidade, da ideia do renascimento, ele é a principal referência, ok? E aí a gente já ir familiarizando com esses personagens históricos mais importantes. O Lutero é um outro personagem histórico importante porque foi ele que deu início ao movimento da Reforma Protestante. Ele foi fazer uma série de críticas à Igreja Católica, acabou sendo expulso da Igreja, e com isso ele fundou a Igreja Luterana, que é muito forte na Alemanha, algumas regiões da Europa, mas principalmente onde hoje é a Alemanha. Essa religião luterana, essa igreja luterana, ela é predominante e é uma igreja cristã. Também se baseia na Bíblia, na vida de Cristo, mas não segue a autoridade do Papa, tem uma outra forma de organização, outra instituição. E aí a igreja luterana existe no Brasil também, mas é menor. Na Alemanha ela tem muito mais adeptos, assim, ela é mais forte. Outro que faz parte desse rolê foi o rei da Inglaterra, Henrique VIII. Você já deve ter ouvido falar dele, um rei super safadinho no rolê, que casou 6 vezes numa época em que divórcio, a princípio, era proibido. Casou 6 vezes, ele mandou matar 2 esposas. Era um cara meio bizarro, e ele também rendeu essa questão da igreja, da reforma protestante na Inglaterra, e criou a Igreja da Inglaterra, ou Igreja Anglicana. Os ingleses anglos, né? O povo anglo, ele criou a Igreja da Inglaterra e se tornou um rei extremamente poderoso. E aí ajuda a gente a entender essa ideia da formação das monarquias absolutistas, um sistema político que concentrava muito poder nas mãos do rei, que é uma característica da Idade Moderna. Eu estou dando uma geral, tá vendo? Não desespere, depois a gente vai ver isso no detalhe. Colombo chegando à América, então o primeiro navegador que oficialmente chega ao continente americano. Depois Cabral descobre o Brasil com muitas aspas, a gente vai ver que não vai usar esse conceito, essa palavra aqui, ó, descobre, está errada, invade, domina, promove genocídio, destrói povos naturais, povos originários da América. Vocês já devem ter discutido isso com o Rafa, vocês sabem disso. Eu deixo aqui, entre aspas, de propósito, que é para a gente
trazer a discussão sobre o conceito. Certo? Me fala se o Rafa já discutiu os conceitos com vocês. Sim. Já, né, Amanda? Não, tenho certeza Sim. disso, que aquele Rafa maravilhoso já fez isso. Então, aqui está de propósito, que é só para a gente resgatar essa ideia. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui ao que interessa. Eu vou resgatar a nossa última aula lá de Idade Média. Ok? Que já tem um tempo, né? Teve feriado, teve simulado, enfim, resgatando o que estava acontecendo no final da Idade Média que levou à mudança do sistema político. E aí, amores, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte. Quando a gente muda de um período histórico para o outro, saímos da Idade Média e entramos na Idade Moderna. É claro que as pessoas que viviam lá, se eu chegasse para o Leonardo da Vinci hoje, eu fiz aqui uma máquina do tempo e fui lá bater um papo com o Leonardo da Vinci, já pensaram? Que maravilhoso. Eu ia lá conversar com o Leonardo da Vinci. Eu ia chegar para lá, e aí, Léo, amigão, seguinte, como é que é viver na Idade Moderna? Ele ia achar que eu sou uma louca. Por quê? Porque, óbvio, que quem está vivendo o período não tem consciência que saiu da Idade Média e entrou na Idade Moderna. Essa definição de idades ou eras históricas, ela é posterior, ela é feita pelos historiadores para ajudar no estudo, na compreensão do que estava acontecendo. Quem está vivendo aquilo não sabe que a mudança está acontecendo. A mudança é lenta, processual, mas quando os historiadores vão olhar, eles falam assim, opa, peraí, rolou uma mudança aqui, as características estão mudando. E aí a gente vai lá e põe em outro pacotinho, em outra época histórica, ok? É isso que acontece. Então, o que vai acontecer para fazer a passagem da Idade Média para a Idade Moderna? Uma mudança nas estruturas político-sociais, nas características políticas e sociais. Então, vamos lembrar? Na Idade Média, o que a gente tinha? Uma vida muito rural. O poder político estava muito concentrado nas mãos dos nobres, donos de terra, donos dos feudos. Cada senhor feudal nobre é que mandava no seu território, quase como se fosse um governante, forçando a barra para a gente entender. Era ele que fazia a justiça, era ele que cobrava impostos para ele mesmo. Na Idade Média, o rei tinha um poder simbólico. Era importante a figura do rei? Era, mas não havia instituições estatais que cobrassem impostos, não tinha exército do governo, não tinha polícia, não tinha nenhuma instituição na Idade Média. Então, era meio cada feudo por si, cada cidade por si. Só que, à medida que as cidades vão crescendo, problemas sociais vão aparecendo, dificuldades econômicas. Para vocês terem uma ideia, não tinha na Idade Média nem um banco central ou uma casa da moeda, como a gente tem hoje, que produzia uma moeda única para cada país. Não tinha. Então, cada senhor feudal produzia sua moeda, cada cidade ia lá, mandava fazer suas moedas. Imagina na hora de fazer comércio, gente, que caos que era. Dezenas de moedas em circulação na mesma cidade. Como é que você paga numa moeda, recebe troco da outra, quanto que uma vale, quanto que a outra vale? Era caótico, era muito caótico. E aí, então, as elites econômicas, que é a burguesia, a elite tradicional, os nobres, donos de terra, em dificuldades, começam a apoiar a centralização do poder nas mãos do rei, para que houvesse uma liderança que fizesse o quê? Produzisse uma moeda única para o país, estabelecesse um exército que garantisse a segurança do país e organizasse, criasse instituições capazes de organizar o país. E aí o rei, com este apoio da elite burguesa, comerciantes, da elite da nobreza, os tradicionais proprietários de terra, começam a acumular mais poderes, vão começar a cobrar impostos, e aí é que surge a ideia do Estado.
E aí, o que é Estado? Qual a diferença entre Estado e governo? Conceitos básicos para a gente entender esse rolê. Vou falar sobre isso, mas eu quero que vocês entendam que a organização de instituições do governo que organizam a nossa vida social, que instituições estatais nós temos hoje na nossa vida e que ajudam a organizar a nossa vida. Quem me ajuda? Deixa eu só ver uma coisa. O que eu tenho de instituição do Estado? Por exemplo, Presidência da República é uma instituição. Supremo Tribunal Federal, os juízes são instituições. O Congresso Nacional é uma instituição, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Exército, Polícia, as instituições ligadas ao sistema de saúde, o SUS, são instituições públicas do Estado brasileiro que têm como função básica organizar a vida coletiva e garantir os direitos da sociedade. Essa ideia de que instituições públicas que são organizadas por pessoas que são eleitas por nós, aí entra o governo. O governo são aquelas pessoas que provisoriamente, temporariamente, ocupam uma função do Estado. Então, quando a gente elege um governo, seja do partido X ou Y, aquelas pessoas eleitas, elas vão ocupar uma função no Estado. O Estado é permanente, porque as instituições permanecem. Entra e sai um governante e as instituições ficam, certo? Ou deveriam ficar, se os governantes não destruírem as instituições. Mas esse é o mais importante, ok? E a função dessas instituições é organizar a nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu na Idade Moderna. Aí a gente tem um desafio. Beleza, eles apoiaram o poder do rei, surge a ideia de Estado, ou seja, conjunto de instituições que vão organizar a vida coletiva. Agora, qual a característica desse Estado? Qual a forma de governo? Ele pode ser monarquia, ele pode ser uma república. A gente tem vários tipos de monarquia, a gente tem vários tipos de república. E aí? Aí tem um desafio, porque uma coisa é criar o Estado, outra coisa é como esse Estado vai ser organizado. E aí a gente vai ver como ele foi organizado na Idade Moderna. Mas eu quero saber se até aqui vocês estão comigo, estão de boa, estão perdidos no rolê. Quem tiver perdidaço no rolê, fala comigo que eu volto, não tem problema nenhum. Mas é importante vocês acompanharem o meu raciocínio. Tá de boa? Volta um pouco, por favor, professora. Volto, Carol. A ideia que a gente está vendo é o seguinte, é a gente entender por que na passagem da Idade Média para a Idade Moderna houve uma mudança na característica da organização política, com a formação do Estado. Vou dar um exemplo para a gente pensar. A gente estudou sobre a peste negra, ou peste bubônica, que foi a pior pandemia, mais mortal da história, que já ocorreu em vários momentos da história, até hoje, eventualmente, aparece a peste, mas ela teve um grande surto no meio do século XIV, entre 1347 e 1350. E aí a grande questão teve região que morreu 50% da população, gente. Foi uma coisa muito bizarra. Aí a gente pergunta assim, beleza, então tá. Quem atuou para poder tentar parar a pandemia, para controlar a pandemia? Quem atuou para cuidar dos doentes? Quem atuou para limpar a cidade, para garantir a limpeza? Quem atuou para enterrar os mortos? Não havia nenhuma instituição que fizesse isso. Por quê? Porque ainda não havia a ideia de Estado. O rei, na Idade Média, só tinha um poder simbólico. Então, era meio cada um por si. A gente tem relatos de cidades na Idade Média que as pessoas simplesmente fecharam a porta da cidade para isolar os doentes lá dentro, morreu todo mundo. Depois, quem é que vai lá cuidar da cidade? Limpar e retirar os corpos, enterrar? A própria população tem que fazer isso.
Entende? Então, na Idade Média, não havia uma estrutura política, instituições que cuidassem dessa organização da vida coletiva. Quando o final da Idade Média é marcado por muitas crises, revoltas, a peste negra, tudo isso traz a necessidade da organização de instituições, do fortalecimento do poder do rei, que vai liderar essas instituições para organizar a vida. Então, as elites da época, nobres, burgueses, apoiaram o fortalecimento do rei e, a partir daí, surgiu a ideia de Estado. Então, esse conjunto de instituições que vão organizar a vida das pessoas. Ok? Então, primeiro passo, eu quero que a gente entenda um contexto de crise que demanda uma organização melhor da vida coletiva. Essa crise, então, levou as pessoas a apoiarem a criação de instituições. A principal delas é o rei, a figura do rei que vai administrar os países. E aí a gente vai ver qual a característica que essa monarquia adquiriu na época. Melhorou? Melhorou, Carol? Sim, obrigada. Beleza. Se não melhorar, fala comigo, hein? Não tem problema. Nós estamos aqui para a gente ir junto, tá bem? Então vamos lá. Centralizou o poder na mão do governante. O rei passa a ter um poder muito concentrado, ele vai ser muito detentor de poder. E aí, o que é que vai trazer isso de consequência? Olha este esqueminha que eu fiz aqui para nós, que é o seguinte. Aqui, reparem, no centro da tela de vocês, eu tenho a figura do monarca, o rei ou a rainha. Eram poucos países que permitiam que uma mulher governasse naquela época, mas acontecia. Tá? Na Idade Moderna, a gente vai ter, por exemplo, a Rainha Elizabeth I da Inglaterra, não é a atual, porque a atual é a Elizabeth II. A Elizabeth I foi uma rainha cabulosa, ajudou a fazer da Inglaterra um país riquíssimo, uma grande potência, muito graças à atuação da Elizabeth. Tá bem? A Espanha também teve a Isabel de Aragão, uma rainha muito poderosa. Foram poucas, mas foram poderosas, foram significativas. Beleza. O que aconteceu? Lá na Idade Moderna, quando os reis se fortalecem, como a questão religiosa era muito forte, na época acabou se desenvolvendo uma ideia ligando política e religião. E essa ideia é chamada de teoria do direito divino dos reis. Que teoria é essa? Uma teoria que foi defendida por alguns pensadores, inclusive membros da Igreja Católica, que diziam que os reis eram seres quase divinos, superiores, escolhidos por Deus. Esse bonequinho aqui, se vocês não conhecem, é um bonequinho de um cartunista que eu adoro, e aqui é a representação de Deus, tá bem? É o Deus dele. A representação de Deus. Então, segundo essa teoria, Deus escolheria os reis, as famílias superiores, para governar e guiar a humanidade. Isso é uma ideologia que acredita na origem divina desses governantes. E essa teoria foi muito forte em países, principalmente como França, Inglaterra, Portugal, Espanha. São os países em que essa ideia ela foi mais forte, em que os reis detinham muito poder. E esse sistema em que os reis eram muito poderosos, a gente chama de monarquia absolutista. Então, o que significa isso? Olha aqui as funções dos reis. Por exemplo, o monarca é chefe de Estado e chefe de governo. O que significa isso? Isso aqui, gente, é um esqueminha bem legal para vocês terem. Quem consegue se organizar e anotar no caderno e tal, é um esqueminha bem legal que ajuda a entender essa ideia, essa forma de governo que é a monarquia absolutista. Ok? Então, eu sugiro até fazer com os desenhinhos, porque isso tudo ajuda a entender e visualizar melhor. Olha o que acontece. O monarca é chefe de Estado e chefe de governo. O que significa isso?
Chefe de Estado é aquela pessoa que representa o país diante do mundo. É o símbolo do país. E chefe de governo é quem governa de fato, ok? Quem exerce o governo todo dia ali, no dia a dia, exercendo o poder. No caso da monarquia absolutista, o rei e a rainha exercem essas duas funções, porque o poder está absoluto, concentrado nas mãos desse monarca. Vamos comparar dois tipos de monarquia? Se eu pegar a monarquia que tem na Inglaterra hoje, a Inglaterra hoje não é absolutista. A Inglaterra hoje tem uma monarquia parlamentarista. Por quê? Porque a rainha Elizabeth II, que é a rainha da Inglaterra atual, ela é chefe de Estado, mas ela não é chefe de governo. Hoje, o chefe de governo é o primeiro-ministro, que é o líder do parlamento. E o que é o parlamento? É a instituição que elabora as leis. Então, hoje a rainha não faz as leis. Quem faz as leis na Inglaterra hoje é o parlamento, ou seja, o conjunto dos deputados. E lá na Idade Moderna, eram os reis que elaboravam as leis e os reis que exerciam a justiça. É claro, gente, que o rei não ia ficar lá no tribunal exercendo diretamente a justiça, julgando todos os casos. Mas era em nome do rei que a justiça era feita. Então, havia juízes, mas esses juízes agiam em nome do rei, ok? A autoridade máxima era a autoridade do rei. Na prática, o que significa isso? Ou seja, se o juiz não concordasse com alguma coisa e o rei concordasse, eles eram obrigados a concordar com o rei? Perfeito, Carol, exatamente. É isso. Se um juiz foi lá e condenou uma pessoa à prisão perpétua, o rei não concorda, o rei pode ir lá e inocentar, absolver a pessoa? Podia. Tá? Hoje pode? Não pode. Hoje não pode. Hoje a palavra final é do juiz e não do governante. Ok? Por isso que hoje a gente fala da ideia de divisão dos poderes. O rei ou a rainha da Inglaterra ou o presidente da República aqui, ele pode se intrometer no julgamento que os juízes fazem? Não pode. Cada um tem a sua função. O governante hoje, o presidente da República, pode se intrometer nas leis que são feitas no Congresso? Ele aprova ou não aprova, mas quem faz as leis são os deputados. Para que existe essa divisão de poderes hoje? Para evitar essa grande concentração de poder que havia na Idade Moderna, nas monarquias absolutistas, em que apenas uma pessoa concentrava todas as funções governamentais. Qual era o problema disso, amores? Olha, os reis faziam justiça, elaboravam as leis, administravam, lideravam o exército. Antigamente também a monarquia absoluta mandava no povo? Mandava no povo, Carol, perfeito. Mandava tanto no povo que repara que a gente colocou aqui, olha, o povo era súdito, o povo não era cidadão. O que significa isso? Qual é a diferença entre súdito e cidadão? Hoje, nós somos cidadãos. O que significa isso? Que a gente tem direitos. O governo não pode intrometer na minha vida, o governo não pode mandar em vários aspectos da minha vida. Eu tenho direitos e tenho liberdade. Eu tenho liberdade para criticar o governo, pelo menos na teoria, porque anda difícil. Professor, então, a vida de professor nesse país anda difícil, gente. Criticar o governo anda ficando uma tarefa perigosa. Mas, na lei, eu, como cidadã, Carol, como cidadã, todos vocês, como cidadãos, têm o direito básico, inclusive, de manifestar suas ideias, de criticar o governante, seja qual governante for. Porque nós somos cidadãos. Se antigamente a monarquia era absoluta e mandava no povo. Quer dizer que hoje os jovens servem o exército se eles quiserem. Então, antigamente, se eles não quisessem servir o exército, praticamente eles eram obrigados a obedecer o rei, né? Perfeito. O problema é que hoje, por exemplo, servir o exército é meio obrigatório, né? No Brasil.
O alistamento militar é obrigatório para os homens. É, pior que é verdade. Pior que é verdade. Então, Carol, você deu um exemplo bom, assim. Tem gente que questiona isso, assim, que por que a gente tem alistamento obrigatório? Tem gente que é contra isso. Mas o mais importante para você pensar é isso, assim, olha, nós somos cidadãos, o que significa isso? Que a gente escolhe os nossos governantes, que a gente pode tirar o governante do poder. Não existe o impeachment. Se as pessoas forem para a rua manifestar contra o governante, a gente não pode pedir o impeachment, o impedimento daquele governante? Podemos. Isso tudo hoje traz a ideia de que o poder é nosso. Eu posso criticar, eu tenho liberdade de ideias. Na Idade Moderna, não. A Idade Moderna, o povo era súdito. O que significa súdito? Obedece calado. Pode criticar o governante na Idade Moderna? Não. Poderia ser preso por isso. Ok? Então, a grande diferença é isso. Na época, o povo era súdito, obedecia, calado. Por quê? Porque eles entendiam que o governante era um ser divino. E sendo um ser divino, ele é perfeito. Pode falar, Carol. Se eles, tipo assim, se o povo súdito não obedecia, a monarquia absoluta poderia dar pena também? Perfeito, poderia. Uma pessoa poderia ser presa por manifestar críticas ao governo, o que é um absurdo, certo? Então, por exemplo, manifestação, protesto, crítica, tudo isso era crime na Idade Moderna. Tudo isso era crime nessa lógica da monarquia absolutista. Ok? Então, eu acho que a gente pegou a ideia principal. Se eu pedisse para vocês para definir, então, esse sistema político, era um sistema político autoritário, despótico. O que é despótico? Déspota é aquele que manda, que a população não tem direito, não tem livre participação, não tem direito de escolha. Então, era um sistema político extremamente autoritário, em que todo o poder de decisão estava concentrado nas mãos dos reis e da aristocracia, daqueles nobres que apoiavam e que sustentavam o poder desses reis e que tinham vários privilégios nessa sociedade. Então, por exemplo, para você ser juiz, para você liderar exército, para você ocupar as funções governamentais, você tinha que ser um nobre. E por isso eu destaquei aqui que a sociedade era estamental. O que é uma sociedade estamental? Dividida em estamentos, grupos sociais separados que não se misturam. Isso aqui já existia na Idade Média. A sociedade já era estamental, a gente viu. E ela continua estamental. Isso significa que alguns poucos nobres são privilegiados e a maioria da população vivia em condições, às vezes, muito precárias, eram súditos, não tinham direitos, não participavam da política e, basicamente, pagavam impostos e trabalhavam. Essa era a principal característica dessa sociedade. Ok? Está fazendo sentido? Sim. Então, antigamente, essa monarquia absoluta, então, graças a Deus que acabou, né? Porque antigamente, então, o povo não poderia dar sugestão nenhuma de uma melhora no poder, do que tá ruim, que pode melhorar? Perfeito, Carol, é isso mesmo, não podia nada. Tá? Então, a monarquia absolutista, ela não ela nessa característica que você falou, ela se assemelha à ditadura. O fato de que as pessoas não têm liberdade, elas não têm direitos, elas não têm direito de participar das escolhas políticas, nada disso podia lá na monarquia absolutista. Perfeito, ainda bem que acabou, certo? E ainda tinha um fator religioso. Como eles afirmavam que os reis eram seres divinos, como é que você vai contestar Deus? Ele simplesmente falava assim, olha, se você quiser contestar o rei, você está contestando Deus. Olha que pecado. Então, realmente ficava muito difícil.
essa sociedade e a população, obviamente, não tinha nenhum tipo de direito. Quando que isso vai acabar? Com a Revolução Francesa, que a gente vai ver mais para frente, tá bem? A Revolução Francesa, ela lutou justamente contra essa estrutura de política que não dava direito nenhum à população. Beleza? Então, olha aqui. Reparem para a gente visualizar algumas questões práticas desse aspecto. Olha essa pintura do rei Luís XIV. O rei Luís XIV foi rei da França. É o rei... Pode falar. Nessa imagem aí que você fala que lidera a economia, é toda a economia ou é só a determinada economia do reino? Ah, perfeito, Carol. É a economia do rei. Então, a economia era controlada diretamente pelo rei. O que significa isso na prática? Que bom que você falou, Carol, porque eu pulei esse aqui, né? O que significa isso na prática? Que o rei, ele estabelecia quem poderia produzir tal produto, o rei estabelecia preço das mercadorias, o rei é que controlava as práticas econômicas. Então, a gente vai vendo o tamanho do poder do rei, do controle que ele tinha sobre a sociedade, inclusive controlando a economia. Hoje em dia, a nossa lógica econômica é de maior liberdade econômica. Você não precisa da autorização do governante, por exemplo, se você quiser abrir um negócio. E na Idade Moderna, a ideia é de que toda a economia era controlada pelo rei. Ok? Mas na monarquia absoluta não tinha, assim, se, por exemplo, eu quisesse abrir um negócio, o rei no que eu lucrasse no meu negócio, o rei não teria porcentagem, já que ele é absoluto no poder, não, né? Ele não tem porcentagem, não. Ele vai te cobrar imposto, mas como a gente paga imposto hoje também. Mas na época o imposto bem alto, sabe? Mas ele vai só te cobrar imposto, porcentagem não. Mas ele pode virar, Carol, e falar assim, olha, por exemplo, essa época é a mesma época das grandes navegações e colonização da América. Então, o comércio mais lucrativo que tinha era o comércio das colônias, certo? Por exemplo, o comércio das especiarias, ou o comércio do pau-brasil aqui na América, o comércio do açúcar. Então, o rei podia virar e falar assim, só a empresa X pode transportar o açúcar do Brasil para Portugal. Aí ele vai lá e põe um monopólio. É claro que ele vai dar esse controle, esse monopólio para alguém que é aliado político dele, para um nobre. Aí você, Carol, quer fazer esse transporte também. Pode? Não, não pode, porque depende da autorização do rei. Entendeu? Entendi. Tá? Então, tem essa ideia de grande controle desse rei sobre todos os aspectos da sociedade, inclusive na economia. Beleza? Não há limites ao poder do monarca. Então, quer dizer que, se não há limites, não poderia, assim, o rei não poderia ser tirado do seu cargo, assim, pela rainha, por exemplo, porque ela era absoluta? Isso, perfeito, Carol. E aí, aproveitando mais uma coisa, assim, olha, por exemplo, hoje, o que limita o poder do presidente da República? O poder dele é limitado, ele não pode fazer tudo o que ele quer. O que limita o poder do presidente da República hoje pela nossa lei, pelo que está na lei brasileira, por exemplo? Mais importante, a ideia de que o poder é do povo, o poder não é do governante. Hoje, hein, gente? Isso é hoje. Está lá na lei. O poder emana do povo, ele vem do povo. Então, se o povo quiser tirar esse governante do poder, pode, pode. É por isso que a gente pode fazer o impeachment. Porque na nossa Constituição está escrito que o poder é do povo. O governante, ele é só um funcionário público que a gente elege a cada 4 anos para exercer uma função. Quem tem o poder somos nós, hoje, tá bem? Outra coisa que limita o poder do governante hoje, do presidente da República, por exemplo, não é ele que faz as leis, não é ele que exerce a justiça,
Então, são formas de você restringir, evitar que alguém ali fique muito autoritário. Beleza? E por isso que é importante que as instituições sejam fortes. O Supremo Tribunal é importante, ele tem que ser forte, porque ele tem que limitar tendências autoritárias dos governantes. A mesma coisa a Câmara dos Deputados, o Senado, são instituições importantíssimas que têm que limitar tendências autoritárias de governantes, de presidente, por exemplo. Lá na Idade Moderna não tinha nada, nenhuma instituição, nenhuma lei que limitasse o poder do governante. Hoje existe a Constituição. O governante só pode fazer aquilo que a lei permite e não o que dá na cabeça dele, certo? Então, por isso que antigamente não havia limite ao poder do monarca nessa lógica da monarquia absolutista. Ainda tem país que segue essa lógica de monarquia absolutista hoje. É muito raro, tá? Mas tem. Por exemplo, o Vaticano. O Vaticano é a sede da Igreja Católica e, por incrível que pareça, funciona como um país. E aí, quem é o rei desse país? O Papa. O Papa é rei do Vaticano e chefe da Igreja Católica. E lá, até hoje, é uma monarquia absolutista, justamente por esse fator religioso. Tá bem? Então, a gente ainda tem, nos dias de hoje, a Arábia Saudita, por exemplo, é um país que é uma monarquia absolutista, que os líderes religiosos são considerados seres religiosos, ligados marcado por essa união entre política e religião. Então, a característica muito importante da monarquia absolutista é essa união entre política e igreja, que é algo muito ruim, porque tira a liberdade religiosa das pessoas. Então, esse rei absolutista, normalmente, ele vai impor uma única religião, que é a religião ali que dá apoio, que vai afirmar que ele é um ser divino. Então, para nós, cidadãos, é muito ruim quando a gente vê essa associação entre política e religião. O ideal é que haja uma separação e que o Estado governe de maneira independente e garanta a liberdade religiosa para a população. Faz sentido isso? Sim. Ô, professora, só mais uma coisa. Então, já que na monarquia absolutista o rei cobrava altos impostos, então quer dizer que o povo não poderia migrar para um outro reino assim que cobraria um imposto a menos, que eles eram impedidos? Poderia até migrar, cara. Eu acho que não tinha impedimento disso, não. Poderia até migrar. Mas a cobrança de impostos era realmente muito alta nesses países todos, assim. Como hoje é. E aí, de alguma forma, assim, a gente pode migrar, mas é sempre um processo difícil, né? O Brasil, por exemplo, é um país que paga muito imposto, mas migrar para outro país é sempre um processo difícil, mas isso era possível, tá? De boa? Então, vamos lá. Ótimas perguntas, hein, Carol? Muito bom. Amores, o que eu quero mostrar para vocês com a análise dessa imagem? Primeira coisa, é a imagem do rei Luís XIV, rei da França, que era conhecido como Rei Sol. Ele era tão cheio de si, da sua importância, que ele construiu essa imagem de que ele era um rei sol, o astro mais importante, que tudo gira ao redor do sol, do centro da vida. Essa era a imagem que ele queria passar, a tamanha importância. E essas pinturas, normalmente de governantes, elas trazem uma série de símbolos de representação desse poder. Então, quando a gente analisa os símbolos, a gente entende vários detalhes. Então, vamos lá. Primeiro detalhe aqui, bem pequenininho, eu sei que é difícil de ver o detalhe, mas é um colar, que é uma medalha da Ordem do Espírito Santo, que foi fundada no século XVI, na França, para defender a religião católica. De cara, vocês vão começar a observar isso. Ele traz símbolos católicos mostrando essa aliança entre o rei e a igreja. E aí essa aliança ajuda a fortalecer tanto o poder do rei, quanto ajuda a fortalecer a igreja.
ok? Por quê? O que significa ele ser um defensor da Igreja Católica? Significa que ele vai perseguir os protestantes. Lembra lá no início da aula que eu falei para vocês que o século XVI foi o período em que as religiões protestantes surgiram e começaram a criticar o poder da Igreja Católica. A Igreja Católica fica apavorada, porque ela perde poder, influência, fiéis, e aí ela se alia a esses reis, para que esses reis ajudem a proteger a Igreja. Então, percebam, vira uma aliança. A Igreja apoia o poder do rei, ajuda a fortalecer o poder do rei, e o rei ajuda a perseguir os críticos da Igreja. Milhares de pessoas foram perseguidas, foram mortas, por exemplo, na França, por quererem ser protestantes ou não seguirem religião católica. E o mesmo aconteceu nos países protestantes, tá bem? A perseguição religiosa marcou os dois lados. Mas a gente vai vendo aqui a necessidade do rei de marcar a aliança dele com a Igreja Católica. Outra coisa, ele está aqui segurando um cetro. O cetro é um bastão do poder que simboliza essa autoridade suprema do rei. Então, ele faz questão de aparecer na pintura com os seus símbolos de poder, para deixar para a posteridade a imagem do tamanho e poder que ele detinha na sociedade daquela época. Aqui tem uma mãozinha de ouro, claro, que é a mão da justiça. A ideia de que o rei é o primeiro juiz do reino e tem o poder exclusivo de julgar, condenar e absolver. Olha o que eu acabei de falar para vocês lá atrás da função do rei. E aqui a gente visualiza o rei colocando em uma pintura todos os símbolos que representam o seu poder. A coroa, que é o símbolo que consagra o rei e coloca seu poder e autoridade sobre a graça de Deus. De novo, a aliança entre o Estado, o poder do rei, e a Igreja. Quem é que coroava os reis? O Papa. O Papa é que fazia esse papel de coroar, de atribuir esse poder quase divino aos reis. Então, a gente vê que uma característica da Idade Moderna, da monarquia absolutista, é justamente a aliança entre Estado e Igreja. A ideia do rei, um quadro grande de cerca de 2 metros, e dão a ideia de um rei forte. Agora, uma curiosidade pitoresca para vocês. Se vocês repararem, esse rei, quando ele fez essa foto, quando ele mandou fazer essa pintura, né? Foto não, né? Esse retrato, a pintura, ele tinha mais de 60 anos, ele já estava bem velhinho, bem debilitado fisicamente, doente e tal. Mas quando a gente olha para a pintura, primeiro, a gente não vê que é um rei já envelhecido e doente. Pelo contrário, ele faz questão de colocar aqui as pernas de fora, tentando mostrar umas pernas fortes e vigorosas. Só que essas pernas não eram pernas do rei. O artista usou um modelo jovem que colocou pernas fortes e depois o artista vem só e coloca o rosto do rei. Por quê? Porque mostrar a força era um símbolo de poder. A virilidade do rei também é um símbolo de poder, que era muito forte na época. O rei aparecer forte e viril diante dos seus súditos, a ideia da masculinidade, ok? Então, isso também era muito forte. Aqui, ó, quer ver? Outro rei que gostava muito de trazer essa imagem de virilidade era o rei Henrique VIII, que sempre aparecia muito forte, muito guerreiro, muito atleta, para sempre trazer essa ideia, essa imagem de virilidade. E aqui alguns outros símbolos, assim, esse manto de arminho, que é um bichinho que já entrou em extinção, que foi usado para produzir esses mantos que eram símbolo da realeza, do poder, da riqueza. A flor de lis, que é o símbolo da monarquia francesa, olha, de novo, fator religioso, associado à Santíssima Trindade. A espada, o símbolo da bravura guerreira, que o rei é o primeiro cavaleiro, protetor do reino e da religião. Tem outros elementos aqui nesse quadro, eu só destaquei aqui o que é mais importante, para que vocês vejam como que a análise de uma pintura
ela pode trazer para a gente vários elementos de compreensão das características políticas, religiosas desse período. Então, é muito comum no Enem aparecer pintura dos governantes e pedir análise dessas pinturas. Beleza? Na aula que vem, eu vou trazer para a gente as questões do Enem que fazem análise das imagens, porque aí vocês vão visualizar como é que isso costuma aparecer na prova. Beleza? Mas para hoje, deixa eu ver. A Amanda perguntou por que ele usava saltinho, montagem de cavalo, porque ele era pequeno. Ótima pergunta, Amanda, porque ele era pequeno. Então, tem duas coisas. Primeiro, para parecer mais alto, e o rei usava mesmo, o Luís XIV usava esse saltinho. E a segunda curiosidade, eu não sei se vocês já viram isso, hoje em dia acho que não usa muito mais, mas esse tipo de saltinho é conhecido no mundo da moda aí como salto Luís XIV, porque ele desenvolveu esse salto porque ele se achava muito baixinho e ele usava esse salto no dia a dia para ficar mais alto. Isso também traz uma ideia de poder. E eu já vi gente falando assim, desse povo de moda, dando entrevista, chamando de salto Luís XIV. É engraçado, né? E aí ficou essa meio modinha para a época, o salto Luís XIV. Tá bem? Mas aí o que eu queria que vocês pegassem? A ideia da monarquia absolutista, a representação do poder concentrado aqui nas mãos dos reis, e a análise, a habilidade também da análise da imagem, porque é óbvio, pode não aparecer essa imagem na prova, mas outras imagens, e aí a gente saber perceber esses elementos que simbolizam o poder e as características políticas da época. Beleza? Lucas já está aí na área. Já passei aqui, já extrapolei meu tempo um pouquinho. Próxima aula a gente faz umas questões sobre isso para a gente reforçar, ok? Vou deixar esse material para vocês, que já é um material novo. Vou deixar material, vou deixar questões sobre isso para vocês fazerem também. Belezinha? Valeu, amores. Lucas, todos seus. Obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Obrigada, Carol, pela participação. Foi ótimo. Amanda, todo mundo. Beijos. Até segunda, amores. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Vai lá, Lucas. Boa noite, gente. Como vocês estão? Firme e forte? Vocês vão participar mais hoje? Acho que vai ter mais gente semana passada. Vamos lá. Para quem não viu a última aula,